Hoje eu irei falar sobre a sobrevivência no deserto. Há muitas pessoas que passam pelo deserto e há muitos que morrem no deserto, desanimam no deserto. E eu quero fazer uma pergunta a você nesta noite: você vai passar pelo deserto? Ou você vai desanimar no deserto, morrer no deserto? Como é que você vai enfrentar as adversidades da vida? Há momentos de dor, momentos de angústia, de perdas terríveis. Mas como nós enfrentamos esses momentos, são cruciais as atitudes que tomamos para o destino que iremos chegar. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia em Josué 14, o versículo 10. A palavra do Senhor nos diz assim: pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os anaquins lá viviam com suas cidades, grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Deus, assim como o Senhor deu vigor a Caleb para tomar posse de sua herança, depois de sobreviver por esta passagem pelo deserto, eu peço a Ti, derrama a Tua graça sobre a Tua noiva, para que ela venha sobreviver no deserto e chegar à terra prometida, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a uma breve reflexão. Caleb, quando saiu do Egito, ele era alguém que tinha sobre a sua vida uma promessa. E todos nós, quando saímos do Egito, do mundo, da escravidão, da opressão de Faraó, temos sobre nossa vida uma promessa. Cristo nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Mas a palavra do Senhor nos diz que mesmo depois que nós estamos na luz, somos perseguidos, afrontados, passamos por momentos de dificuldades. E muitas vezes nós pensamos: eu saí do Egito e agora os meus problemas acabaram. E percebemos que os nossos problemas começaram. Porque a vida com Jesus é desafiadora. A caminhada com Cristo é deserto após deserto, até um dia chegar à terra prometida. Alguns, a caminhada não é tão longa. Depois de alguns dias caminhando no deserto, Deus guarda para si os seus. Mas alguns, a caminhada leva muito tempo. E durante esse período, muitos desanimam, desistem, morrem espiritualmente nos desertos da vida. Mas eu peço a você que nesta noite, ouvindo esta palavra, você encontre forças, esperança, fé
no seu coração, para que você não pare no deserto, para que você não desista no deserto, para que você não olhe para o Egito e queira voltar para lá, e para que quando você entre na terra prometida, você não desanime no meio do percurso, a ponto de não alcançar o seu objetivo. Uma das coisas mais terríveis que pode acontecer é você ver a terra e não entrar nela, devido às suas frustrações, devido à sua desobediência, devido às suas angústias, você não entrar na terra prometida. Muitas pessoas desejam entrar no céu, mas a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque muitos, no meio do percurso, vão olhar para o lado, vão olhar para trás e vão desistir. Outros irão morrer espiritualmente, mas aqueles que perseverarem no Senhor, aqueles que confiarem no Senhor, aqueles que todos os dias alimentar a sua fé, quando chegar aquele grande dia, vão estar vigorosos, vão estar firmes, na certeza que Deus tem um lugar melhor para as suas vidas. Eu começo essa mensagem dizendo a você que Caleb passou pelas mesmas adversidades que os demais passaram, mas isso não o desencorajou, isso não fez parar. E muitas vezes nós estamos culpando as adversidades, nós estamos culpando as provações, o sofrimento da vida, e dizemos: eu abandonei o caminho porque eu estou sofrendo, eu abandonei o caminho devido ao que está me acontecendo. Mas a Bíblia diz que Caleb perseverou, e a Bíblia nos diz que só entra na terra prometida, na Canaã celestial, aquele que perseverar até o fim. Ao final da sua vida, o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu sei que está reservado para mim uma coroa de justiça. Será que você, ao entrar na presença do Senhor nesta noite, você poderia dizer o que o apóstolo Paulo disse: eu combati o bom combate, eu sei que estou acabando a minha carreira, mas eu não perdi a minha fé. A Bíblia diz que quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Nunca se viu uma geração tão desanimada, tão frustrada, uma geração tão desencorajada, uma geração tão triste, tão angustiada, tão depressiva, tão inquieta, como nos dias de hoje. A iniquidade tem se multiplicado em muitos corações e o amor está esfriando. E tem uma frase que, quando você entender, você vai começar a viver uma vida plena em Cristo Jesus. Deserto não mata crente. O que mata crente é pecado. Aflições, perseguição, escassez não mata crente. Crente é sobrevivente. Ele sobrevive, ele se adapta à sua realidade em toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver na fartura e eu aprendi a viver na escassez. Eu aprendi a ser aquecido, sentir frio. Eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. Ele diz: eu aprendi a estar contente, independente do que está me acontecendo. Estamos falando sobre alguém que foi chicoteado, alguém que foi preso e condenado injustamente,
e ao findar da sua vida foi decapitado. Quando olhamos para a trajetória do povo de Deus no deserto, podemos pensar, também esse povo sofreu. Esse povo passou por adversidades estas que o distanciaram do propósito, o desencorajaram. Quando o povo sai do Egito, a primeira coisa que eles enfrentam, a perseguição de Faraó. Não pense que o diabo vai querer perder você. Quando você vem para Cristo, quando você começa a viver para Cristo, Ele vai levantar um poderoso exército de demônios para tornar a tua vida insuportável. Enquanto o povo estava em frente ao Mar Vermelho, à procura daquele povo estava Faraó e os seus cavaleiros. E saiba que enquanto você dorme, Satanás está arquitetando planos para te destruir. Ele está com um exército fortificado para te devorar. A Bíblia diz que como um leão ele está rugindo ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos destruir. Se você saiu do Egito, pode olhar para trás. Você vai ver um poderoso exército de demônios, de principados e potestades querendo destruir a sua vida. Mas quando você vê que existe uma ação do inferno para lhe destruir, você também vai ver o livramento de Deus, porque não há aprovação, não há dificuldade, não há aflição que Deus não já tenha providenciado o escape. A palavra do Senhor nos diz que nós nunca seremos provados além das nossas forças. Você precisa entender que se você está se sentindo encurralado, cercado pelos inimigos, Deus já tem uma saída. Você crê nisso? Glória a Deus. Deus já tem uma saída. E pode ser que a saída você não esteja vendo, porque é um milagre, é uma intervenção miraculosa de Deus. A Bíblia diz que o povo estava na frente do Mar Vermelho. E então Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, toque nas águas e o mar vai se abrir. Você saia daqui entendendo que no deserto, quando você toca nas águas, o mar se abre e você passa a pé enxuto. Algo que é impossível aos nossos olhos. Até hoje a ciência tenta explicar este milagre, este fato incontestável. Até hoje procuramos entender os milagres que são descritos na Bíblia, mas a mente finita, limitada, não consegue entender algo tão grandioso, tão glorioso. Quando Deus ele quer fazer na nossa vida, independente das circunstâncias que nós estamos, Ele cria um caminho até no meio do mar para nos livrar da ação diabólica do inferno. O que Deus diz para o povo: os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais vocês verão. Eu quero dizer para você que mediante essa palavra, que existem ações diabólicas contra a tua vida, inimigos que hoje trazem transtorno ao seu coração, que quando Deus abrir o mar, nunca mais você verá. Você crê nisso? Que há inimigos que no começo, nos primeiros passos da sua caminhada no deserto, Deus te livra deles. A Bíblia diz que nesses dias Deus matou tanto o cavalo como o cavaleiro. Naquele dia Deus trouxe juízo sobre os egípcios. O povo passou, mas quando eles foram passar, a Bíblia diz que o mar se fechou e eles morreram. Então tem momentos, irmãos, que Deus traz juízo sobre aqueles que te perseguem, sobre aqueles que te afrontam, sobre aqueles que trazem transtorno, que angustiam a sua vida. Na caminhada com Jesus, nem sempre vai ser fácil, mas eu nunca vi, irmão, alguém se levantar contra o povo de Deus e ficar de pé. Alguém afrontar o povo de Deus e ficar de pé, porque de Deus não se zomba. Diga assim: crente, fale alto, irmão, com força, diga: crente tem dono. Quem sabe os egípcios olharam e disseram:
Os hebreus estão confusos. Para onde eles vão? Na frente desse mar. Eles estão encurralados. Agora nós iremos destruí-los. Mas esqueceram que havia a mão do Todo-Poderoso sobre eles. Amém, irmão? A mão de Deus que te tirou do Egito é a mesma mão que te protege no deserto. Olha como Deus tirou o povo do Egito. Enviou 10 pragas. Desolou o Egito. Transtornou a vida dos egípcios. Mas parece que eles esqueceram. E disseram: agora eles estão vulneráveis. Irmão, no deserto a mão de Deus está sobre a sua vida. Assim como Ele te livrou da mão de Faraó, Ele vai continuar te livrando da mão de todos os teus inimigos. A caminhada no deserto não é fácil, mas tem a proteção de Deus, porque no deserto você está na direção que Deus tem para a tua vida. No deserto Ele cria caminho aonde não existe. É no deserto que Ele faz brotar água da rocha. E todos nós sabemos o quão difícil é ter água no deserto. Mas Deus do deserto fez a água brotar da rocha. O povo estava com fome. Deus fez o pão cair do céu, codornizes caírem do céu. Todas as necessidades do povo eram supridas no deserto. A Bíblia diz que no deserto a roupa do povo não envelhecia. Olha que coisa extraordinária. As sandálias também não ficavam velhas e os pés não ficavam inchados. Eles caminharam 40 anos no deserto, mas não tiveram problema de inchaço no pé. Anda alguns quilômetros hoje para tu ver uma coisa. Quando pensar que não, os teus pés estão inchados. Agora imagine eles 40 anos peregrinando pelo deserto. As sandálias não se gastavam, as roupas não se gastavam, não faltava alimento, não faltava provisão, não faltava cuidado. A Bíblia diz que tinha uma nuvem que os protegia durante o dia, trazia sombra a eles, guiava eles, e tinha uma coluna de fogo durante a noite. Deus cuidou do seu povo no deserto, nos mínimos detalhes. E você acha que está no deserto sozinho? No deserto você está com Ele. É no deserto que você vê o banquete. É no deserto que você vê a provisão. É no tempo da dificuldade que você vê Deus abrindo as portas, Deus criando aonde não existe. É no momento em que você está em total desespero, que não vê nenhuma saída, que você vê o agir de Deus. Nós sobrevivemos no deserto porque o nosso Deus cuida das nossas necessidades. Sobrevivemos no deserto porque o nosso Deus nos livra das investidas dos nossos inimigos. A Bíblia diz que o povo começou a ser atacado por serpentes. Então Deus disse a Moisés: olha, prepara uma serpente e ergue diante do povo, e todos aqueles que foram picados por esta serpente, olhem para esta serpente, e eles serão curados. Deus protege o povo do veneno da serpente. Deus protege o povo dos animais ferozes. Deus protege o povo daqueles habitantes do deserto, daqueles forasteiros, daqueles povos. A Bíblia diz que o povo lutava e vencia. Deus os fazia triunfar sobre os seus inimigos. Mas o que aconteceu no deserto? Depois de passarem tanto tempo no deserto, eles chegaram à terra prometida. E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção. O problema não é o deserto, é quando você passa de fase. Você lembra que quando o povo estava no deserto, a todo momento eles queriam voltar para o Egito. Eles diziam uns aos outros: no Egito tínhamos cebola, tínhamos pepinos, vivíamos ao lado dos caldeirões de carne. No Egito tínhamos fartura. O que tem de crente com saudade do Egito? Dos pepinos, da cebola. No Egito era muito divertido. Na Semana Santa eu bebia, eu dançava, eu me alegrava com os meus amigos. No Egito era maravilhoso. No tempo que eu estava no mundo eu vivia uma vida maravilhosa. Agora não, agora é uma vida chata, uma vida desagradável. Era o que o povo dizia no deserto: vamos voltar para o Egito, porque Moisés nos trouxe
para o deserto para nos matar. É porque não havia sepultura lá no Egito suficiente. Essas eram as palavras do povo. A todo momento o povo murmurava, o povo reclamava. E quando o povo chega diante da terra prometida, aí eles fazem aquilo que é abominável aos olhos de Deus. Moisés separou 12 espias para entrar na terra. E a Bíblia diz que eles contemplaram a fartura da terra. Eles contemplaram a grandeza da terra. E eles viram que o que Deus tinha prometido, uma terra que mana leite e mel, realmente era essa terra maravilhosa. O que Deus tinha prometido, Ele tinha cumprido. Tinha conduzido o povo a uma terra que mana leite e mel. E a palavra do Senhor nos diz que o povo, ao receber os espias de volta, os espias, quando voltam, trazem um cacho de uva. Imagine que o cacho de uva era tão pesado que 2 homens precisavam carregar. Havia uma fartura muito grande. Irmão, quando você olha para o céu, o que é que você vê? Tem crise na terra, no céu não. Quando você olha para o céu, o que é que você vê? Provisão, fartura, ruas de ouro, uma cidade em que as pedras calcárias que nós usamos para fundamento são pedras preciosas, são diamantes. O diamante tem tanto valor que é usado para fundamento. Imagina, irmão, o que nós hoje, depois de esculpirmos, colocamos em colares de joias caríssimas lá no céu, a gente pisa em cima, as ruas são de ouro. Então o que hoje é super valorizado, os minérios que são super valorizados na terra, lá no céu tem abundância. E a grande verdade é, irmão, que quando nós olhamos para o céu, dizemos: é difícil chegar lá, é impossível chegar lá. Lembre-se que Pedro, quando olhou para Jesus, depois de ver aquele jovem rico baixando a cabeça e indo embora, Pedro disse: é possível o homem chegar ao céu? É possível o homem ser salvo? Jesus disse: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Você não vai ser salvo pelos seus méritos. Você vai ser salvo porque Deus te fez uma promessa no Egito. Ele te disse: eu vou tirar você do Egito e vou levar você para uma terra que mana leite e mel. Você não vai ser salvo porque você é bom, pelos seus méritos, pelas suas obras, mas é pelo mérito de Cristo, é pela obra de Cristo. A Bíblia diz que Josué e Caleb, 2 homens valentes, destemidos, olham para o mesmo cenário que os 10 espias olharam, e o relato é diferente. E eu pergunto a você: qual é o seu relato, irmão? O que é que você consegue enxergar no seu futuro? Porque a vida que você está vivendo hoje é determinada pelo que você consegue enxergar no seu futuro. Se almeja as coisas deste mundo, então somente essas coisas, miseráveis homens que somos. Porque muitas pessoas vivem por aí angustiadas, depressivas, inquietas, ansiosas, porque tudo que elas possuem está nessa terra. Tudo que elas têm de valor está nessa terra. E a Bíblia diz que aonde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Mas quando você começa a olhar para o céu, contemplar as mansões celestiais, o que a Bíblia nos descreve, tudo começa a fazer sentido. Se você não tem uma casa aqui, você tem uma casa lá no céu, porque Jesus disse lá em João 14: não se turbe o seu coração, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar para você lá. Então tudo começa a fazer sentido. Se aqui você não tem o que comer, lá vai ser fartura, irmão, vai ser banquete. Você já vai chegar nas bodas do Cordeiro, você é a noiva. Aleluia, glória a Deus. Se aqui você não tem o que vestir, não se preocupe, porque até essa roupa esfarrapada que você está vai ficar aqui na terra, e nós seremos vestidos com uma roupa incorruptível. Aqui pode ser que você seja um mero plebeu, mas lá no céu você vai ganhar uma coroa de ouro. Aleluia, glória a Deus. Tudo aquilo que nos falta aqui, teremos lá no céu. A Bíblia diz lá em Apocalipse que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E lá não haverá morte, lá não haverá dor. Quando nós enfrentamos o dilema da morte aqui na terra e olhamos para o céu, tudo começa a fazer sentido. Paramos de olhar para a morte como o fim de todas as coisas, mas sim o início.
a passagem. Quando perdemos um ente querido, alguém que nós tanto amamos, sabemos que ele passou desta para uma melhor, para uma situação melhor, mais confortável. Nós ficamos aqui, sofrendo, passando pelo deserto, pela escassez, pelas provações, pelas aflições da vida. Mas aqueles que morrem em Cristo, a Bíblia diz que alegra o coração do Senhor. Deus tem prazer na morte dos seus santos. Deus não tem prazer na morte do ímpio, daquele que morre sem conhecer a Cristo. Mas aqueles que entregam a sua vida ao Senhor, Deus tem prazer na morte dos seus santos, porque sabe que eles estão em um lugar melhor. Você lembra de Lázaro? Um homem que os cachorros lambiam as suas feridas, que comia das migalhas que caíam da mesa daquele homem rico. Quando ele morre, ele vai para o seio de Abraão descansar. Ele está em repouso. Ele está agora desfrutando da companhia de Deus ao seu lado. E assim será o céu. Quantas pessoas leem o livro de Apocalipse e dizem: pastor, parece um livro de terror, parece um filme tenebroso. Quando eu olho para Apocalipse, eu vejo a esperança, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que Deus trará juízo sobre os ímpios, mas Deus consolará os justos. Tem algum justo aqui nessa noite, irmão? Tem alguém que está andando nos caminhos do Senhor, então você não tem o que se preocupar. Se o seu nome está escrito no livro da vida, você tem a certeza de dias melhores. Mas a Bíblia diz que os 10 espias olharam para a terra e disseram: é terra de gigante, é uma terra que é difícil conquistar. Como é que nós vamos entrar lá? E a Bíblia diz que aqueles 10 espias desencorajaram o povo. Parece que tem alguns espias que estão dizendo por aí que no céu só cabe 144 mil. Quem já ouviu isso? Que céu pequeno é esse, irmão Rogério? Só cabe 144 mil. Não, lá no céu só vão os 144 e todo mundo vai ficar de fora do céu. Só os 144 estarão lá. Que céu é esse, irmão? Se na Terra, que é um pequeno planeta, no meio desta imensidão do universo, tem bilhões de pessoas, como é que no céu só tem 144 mil? Bilhões, trilhões de pessoas, de muita gerações estarão lá no céu. Imagine aquela multidão cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor. A palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias virão falsos profetas, enganarão muitos. E quando eu olho para esses espias, eu vejo os falsos profetas de hoje dizendo: ei, você tem que viver confortável aqui na terra, você tem que ter uma vida próspera aqui na terra. Não sou contra, irmão. Eu acredito que o crente tem que ser próspero. Eu acredito que o crente tem que buscar viver e desfrutar do melhor da terra, mas entendendo que o melhor é no céu, que o melhor está guardado, que o melhor de Deus ainda está por vir. Entendendo que não pode depositar a sua confiança e a sua esperança em coisas transitórias. Mas quantas pessoas, irmãos, já me disseram: pastor, eu estou orando para Jesus não voltar. Irmão, por que você está orando para Jesus não voltar? É, pastor, porque eu tenho alguns bens ainda para conquistar. Eu quero construir uma bela casa. Eu quero ver o meu filho se casando. Eu quero ver os meus netos nascendo. Olha, pastor, eu tenho tantos objetivos. Tomara que Jesus não volte agora, porque ele vai estragar um bocado de plano meu. Ele vai estragar meus planos. E quando o seu coração está aqui na terra, irmão, você está cheio de plano. Agora eu pergunto: quem é que está hoje, irmão, ansiando estar com Deus? Se morrer agora, deixa menino para trás, deixa marido, deixa esposa, deixa vizinho, deixa tudo. Quem é que, irmão, tem coragem de dizer: olha, eu estou pronto para isso, se eu for agora eu vou em paz? A minha esposa, ela fica sempre chocada comigo, ela diz assim: não diz isso não. Eu digo sim. Irmão, se eu partir agora, eu sei que eu vou estar em um lugar melhor, eu sei para onde eu vou, eu tenho a convicção da minha salvação. Então por que eu vou ficar olhando para essa terra deslumbrado com os prazeres transitórios? É muito bom, irmão, a vida aqui é maravilhosa, é uma vida extraordinária, mas Deus tem o melhor para a sua vida.
Mas parece que os falsos profetas estão como aqueles espias, dizendo: olha, se a gente entrar na terra, a gente morre. É uma terra difícil de ser habitada. E a Bíblia diz que o reino de Deus tem que ser tomado por esforço, dedicação, sacrifício. O caminho no deserto é um caminho de sobrevivência. Não é os mais fortes que sobrevivem, mas é os que confiam em Deus, é os que esperam em Deus, é os que todos os dias estão dizendo: Deus, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu não tenho força, ó Pai, mas o Senhor pode me dar força. Eu estou sem conseguir caminhar, mas eu peço ao Senhor, me leve nos braços. Eu tenho certeza que Josué e Caleb entraram na terra, não foi pelos seus méritos, mas porque eles recorreram a Deus. E eu convido você, olhando para esse texto, não ficar fora da terra. Quando Caleb entra na terra, a Bíblia diz: eu estou forte como eu era antes. Há muitos anos atrás, Moisés me prometeu esta terra. É uma terra de Anaquins, é uma terra de gigantes. Mas eu quero que você me dê essa terra, porque Deus vai me fazer possuir essa terra. Eu vou expulsar os habitantes dessa terra e vou habitá-la, porque o que Deus me prometeu, Ele vai cumprir. A palavra do Senhor nos diz, irmão, que mesmo que estejamos cansados, Deus renovará as nossas forças. Aqueles que confiam no Senhor, irmão, correrão e não se cansarão. Aqueles que confiam no Senhor é como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu convido você a olhar para esse texto e dizer: Senhor, eu sei que a caminhada está difícil, eu sei que o caminho é pedregoso, é cheio de espinhos, de adversidade, de dores, de frustrações, mas eu quero chegar na terra prometida igual Caleb. Eu quero chegar levantando a minha espada, dizendo: eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Eu convido a igreja para se colocar de pé. Nós iremos fazer uma oração, e nesta oração você vai pedir a Deus para que Deus ele venha renovar as suas forças. Talvez alguma coisa aconteceu no meio do caminho e você está desanimando, você está sem força. Quem sabe, assim como os espias, você está olhando e está dizendo: é difícil demais, eu acho que eu não vou chegar lá no céu não. Mas a gente sempre canta aqui, irmão: eu vou me arrastando, caindo e levantando, mas eu chego lá. A luta está travada, a cruz está pesada. Senhor, me ajude a caminhar. Quem é que vai para Jerusalém, irmão? Porque eu vou. Eu não vou sozinho não, você vai comigo. A gente vai entrar por estas portas. Nós iremos desfrutar do melhor de Deus para a nossa vida. Aqui, irmão, nós suportamos. Aqui nós sobrevivemos. Somos forasteiros de uma terra longínqua, mas voltaremos para o nosso lar. Somos peregrinos dessa terra, irmão. Mas você crê, irmão, que um dia Deus vai te chamar de volta para a tua terra? Sabe, irmão, assim como um dia Adão foi expulso do jardim, um dia você entrará no jardim celestial. E a Bíblia diz que lá nesse jardim, o leão anda com a criança, o urso anda com a criança. Olha que coisa maravilhosa, irmão. A maldade que nós estamos vendo no mundo hoje, não veremos lá. O crime, a criminalidade, a perigosidade, sabe, as doenças, o câncer, sabe, essas doenças vasculares que estão causando tanto infarto, tanto AVC, estão trazendo tantos transtornos. Lá não vai haver nada disso, irmão. Lá o cego vai enxergar. Você pode dar um glória, irmão? Lá o paralítico vai andar. Aqui não, irmão. Aqui é dor, aqui é sofrimento. No dia que você acorda sem sentir nenhuma dor, sem sentir nenhum incômodo, pode ter certeza, você está no céu. Aleluia. Mas quando você acordar, tiver uma dorzinha de um lado, do outro, um desconforto, um problema, uma conta para pagar, irmão, então você está na terra ainda, nas suas lutas diárias, mas no céu haverá descanso para aqueles que perseverarem até o fim. Você vai perseverar até o fim?
Diga assim comigo: eu vou perseverar até o fim. Deus, mediante essa palavra, eu creio que muitas pessoas que chegaram aqui, Pai, pensando em desistir, pensando em parar, pessoas que estão desencorajadas, frustradas, pessoas, ó Pai, que desanimaram, que caíram, ó Pai, mas estão aqui diante de Ti, estão clamando por misericórdia, para que assim como Caleb entrou na terra prometida, levantou a sua espada e disse: eu quero desfrutar daquilo que o Senhor me prometeu. Eu peço a Ti que naquele grande dia, ó Pai, quando o Senhor chamar o nosso nome, quando a trombeta tocar, olha Pai, nós que estamos vivos, seremos arrebatados, viveremos eternamente contigo nas alturas, ó Pai. Aqui temos compromissos a honrar, problemas a serem resolvidos, ó Pai. Olha, Senhor, Tu sabes a aflição, a angústia de perder entes queridos, ó Pai. São os desertos, as adversidades da vida, quantos transtornos, quantas angústias, ó Pai, transpassam o nosso coração. Mas sabemos que lá no céu não haverá choro, lá no céu não haverá dor. Eu peço a Ti, ó Pai, venha depressa buscar a sua noiva. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É o que eu te peço, e certo que assim o Senhor fará. Eu já te agradeço em nome de Jesus.